Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira, segunda semana. E o título geral dessa segunda semana é Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. O título desta segunda-feira, O Grande Mistério do Universo, Cristo e a Igreja. E o versículo, Efésios 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tuas bênçãos, Senhor. O Senhor tem nos abençoado com as bênçãos dessa terra, mas principalmente o Senhor tem nos dado as bênçãos celestiais. Por isso, Senhor, hoje, até tua volta, nós queremos sempre permanecer em Ti, pois em Ti somos bem-aventurados, somos felizes. Em Ti podemos desfrutar o que o Senhor tem para nós, aquilo que os nossos olhos não veem, mas que o nosso espírito pode tocar nas riquezas das Suas palavras, tocar, Senhor, no Teu Espírito. Nós hoje podemos ser um Espírito com o Senhor, graças à Tua obra. Queremos então exercitar o nosso espírito para receber a Tua palavra, para que a Tua palavra frutifique. Que o nosso coração, Senhor, seja um coração amolecido, não um coração duro, ou um coração cheio de espinhos, um coração com pedras. Nós queremos um coração amolecido, um coração que dê frutos para o Senhor. Nesse dia também, Senhor, nós te rogamos, guarda-nos em Ti, livrando-nos de todo o mal, das tentações de Satanás, livrando-nos, Senhor, dos ataques de Satanás à nossa mente, a nossa vida. Nós queremos nos voltar totalmente ao Senhor, estar em Ti, pois em Ti estamos seguros, protegidos, com a nossa mente voltada ao Espírito, para desfrutar o que o Senhor tem para nós e recusar todo ataque, toda estratégia, qualquer coisa lançada por Satanás. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda está fazendo na nossa vida e por tudo que ainda fará. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje, O Grande Mistério do Universo, Cristo e a Igreja. Então, o dia de hoje tem muitos pontos, irmãos, aqui no Alimento Diário da segunda-feira que nós podemos extrair, podemos desfrutar. Por exemplo, esse sentimento, o grande mistério do universo, Cristo e a Igreja. Veja, irmãos, o Senhor, Ele não muda o seu plano com o passar do tempo. Nós mudamos, né? Muitas vezes nós mudamos até a nossa visão com respeito às coisas espirituais. Às vezes de maneira positiva, às vezes de maneira negativa. E o Senhor não, irmãos. O Senhor, apesar de Ele ser sempre novo, Ele também, irmãos, Ele mantém o padrão, mantém o seu plano. Então lá no Jardim do Éden, Ele já havia dito que o homem, ele deixaria pai e mãe, ele se uniria com a sua mulher e os dois se tornariam uma só carne, certo? Então esse é o casamento. Isso é o que o casamento faz. Mas isso tem um fundo espiritual que nós vemos lá em Efésios 5, quando Paulo fala, grande é esse mistério. Ele estava falando do casamento. Aí diz nesse versículo 32, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Por quê? Assim como o Senhor havia dito que não é bom que o homem esteja só, ele precisava de uma auxiliadora, e que o homem deixaria pai e mãe, se uniria a essa auxiliadora, perdão, e os dois se tornariam uma só carne, o que o Senhor está fazendo? O Senhor, o Filho, ele deixou a glória, ele veio à terra em carne, e ele produziu então, através da sua morte, dos seus sofrimentos e da sua ressurreição, ele produziu a igreja, a sua auxiliadora. A igreja, irmãos, quando Deus olha para a igreja, Deus pode dizer, assim como Adão disse quando viu Eva, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a igreja, irmãos, ela não tem só o elemento humano, ela também tem o elemento divino, o elemento santo de Deus. Por isso, irmãos, apenas a igreja pode se unir ao Senhor, e aí nós vemos isso que está acontecendo. Então, no futuro, na Nova Jerusalém,
Deus e o homem vão estar totalmente mesclados. Vai ser a realidade desse casamento. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, né? Nós somos um espírito com o Senhor. Então ele também diz, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, né? Isso é 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. O que eu quero dizer, irmãos? Veja como Deus, ele não muda o seu plano. Deus, ele tem caminho para todas as coisas, irmãos. Então você, às vezes, pode pensar, aqui fechou um caminho para Deus, mas Deus abre outros caminhos, mas ele nunca muda o seu plano. Então hoje, irmãos, o que o livro de Efésios nos mostra? Que nós estamos sendo lavados pela palavra, e esse lavar da palavra, ele vai removendo todas as coisas negativas, as coisas do velho homem, as coisas da carne, enfim. E o resultado é que nós vamos cada vez mais nos unindo com o Senhor, e isso vai nos tornando a igreja gloriosa. Porque você pode olhar para a igreja hoje, para o cristianismo, para o corpo de Cristo em geral, e você pode pensar, puxa, mas não é glorioso, não é? Mas conforme o Senhor vai trabalhando, você vai percebendo a edificação da igreja, você vai percebendo a igreja se tornando essa igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Então no futuro nós vamos ter a realidade dessa obra que o Senhor está fazendo. Então eu gostaria de ler página 23, o último parágrafo. Veja só. No entanto, Cristo só poderá unir-se à igreja em casamento quando esta estiver pronta, totalmente santificada, sem mácula, nem ruga, nem defeito. Por isso hoje resgatamos as pessoas nas ruas e cuidamos delas, a fim de que a igreja seja edificada e esteja pronta para a união com o Senhor. Quando isso acontecer, o Senhor voltará e arrebatará os vencedores em sua vinda secreta, antes da grande tribulação. Esse é o destino daqueles que têm lutado pelo reino, pela edificação da igreja. Vou ler o primeiro capítulo da página 24. No capítulo 2 de Daniel, vemos uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que atinge os pés da grande estátua com a qual o rei Nabucodonosor da Babilônia sonhou. Essa grande estátua representa o reino deste mundo, cujo príncipe é Satanás, que usa o governo humano para fazer sua vontade. Após o casamento com Cristo, a igreja, como essa pedra na visão de Daniel, seguirá o grande general na última batalha, a batalha de Armagedon, a fim de derrotar o anticristo e todos os seus seguidores. Então veja, irmãos, que toda a obra de Deus ela está relacionada com a igreja. E no final, aqui na volta do Senhor, essas bodas, a igreja vai ser representada pelos vencedores. Nós vimos, principalmente quando nós vimos Mateus, livro de Mateus, que aqueles cristãos, como aquelas 5 virgens nécias, que viveram despercebidos, eles não podem ter o mesmo galardão daquelas 5 virgens que tiveram um viver prudente, um viver vigilante, esperando a volta do noivo. Então, essas 5 virgens prudentes, elas vão participar da festa das bodas do casamento, representando toda a igreja. Mas as 5 virgens nécias, irmãos, assim como nós vemos depois na próxima parábola, aquele que enterrou o talento, vão ser disciplinadas na volta do Senhor, num lugar onde haverá trevas, choro e ranger de dentes. Esse lugar, irmãos, é para quê? É aí que muitos confundem, achando que se perde a salvação. Na verdade, os trechos que você acha que fala da perda da salvação se referem a esse ponto, às trevas e ranger de dentes, onde os cristãos vão ser disciplinados, enquanto os vencedores estarão reinando com Cristo. No final do milênio, ainda vai ter mais uma rebelião organizada por Satanás, e após isso, irmãos, após o Senhor tratar essa rebelião, aí, por fim, vem a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, irmãos, não tem mais cristãos derrotados, cristãos que não foram fiéis. Ali agora todos os cristãos, todos os filhos de Deus, por fim, a noiva completa vai desfrutar para sempre da presença do Senhor, unidos. Então veja, o plano de Deus não muda.
O plano de Deus, irmãos, ele corre durante toda a Bíblia. Às vezes você pode olhar e falar assim, mas aqui tem uma barreira. Mas o Senhor, irmãos, ele sempre tem os seus caminhos. Mas o plano de Deus não muda. E algo que eu desfrutei bastante nessa segunda-feira, eu deveria até ter falado antes, é a questão de hoje, irmãos. Nós temos a presença do Senhor através da palavra. Por isso nós precisamos nos encher da palavra. Veja a experiência de Pedro, dos discípulos, em João 21. João 21, ali nós vemos, o Senhor estava como que treinando os discípulos a se acostumar com a sua presença espiritual, porque afinal de contas, eles haviam vivido mais de 3 anos com o Senhor fisicamente, não é? E agora, de repente, eles precisavam desfrutar do Senhor, exercitar o seu espírito para então tocar o Senhor. E em determinado momento, irmãos, provavelmente porque a necessidade, a fome, enfim, a necessidade chamou, Pedro decidiu ir pescar. Então ele levou mais 6 discípulos. Na verdade, esses 6 discípulos foram com ele, não é? E ali, irmãos, eles não pegaram nada durante toda a madrugada. Então eram pescadores profissionais que não haviam pego nada. E o Senhor, de repente, irmãos, estava ali na praia, olhou para eles, falou assim, e aí, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles falaram, não pegamos nada. E o Senhor falou para eles, então joga à direita do barco. E quando eles jogaram, irmãos, quando eles ouviram a palavra do Senhor, o resultado foi que eles foram supridos. Supridos materialmente, mas também supridos com a presença do Senhor. Porque aí eles voltam para a praia trazendo vários peixes, né? E ali eles desfrutam da presença do Senhor. O Senhor, inclusive, já estava preparando os peixes ali, assando, né, os peixes, os pães. Então, nós temos hoje, irmãos, a palavra de Deus. E a palavra, ela nos traz a presença de Deus. Nunca se esqueça disso. Às vezes você está em dificuldade, uma dificuldade que é no seu trabalho, enfim, nos seus estudos. Aí você pode pensar assim, não vamos misturar as coisas, né? Não, Deus está cuidando de todos os aspectos da nossa vida. Então, recorra à palavra, se encha da palavra de Deus, que ali você vai perceber a voz do Senhor direcionando onde você deve lançar a rede. E às vezes você pode até falar assim, mas eu já fiz isso várias vezes. A diferença é que agora é a palavra de Deus que está mandando você fazer, percebe? Então, irmãos, eu estou aplicando para esse aspecto da nossa vida, mas a palavra de Deus ela está presente em todos os aspectos, no nosso casamento, na criação dos filhos, no nosso relacionamento com os nossos pais, com o chefe, estudo e, lógico, principalmente na igreja, no serviço ao Senhor. Por isso nós precisamos estar sempre constituídos com a palavra, ouvindo o Senhor falar, exercitando o nosso espírito, queimando no espírito, porque assim nós temos clareza do que o Senhor está nos mandando fazer, onde o Senhor está mandando lançar as redes. Isso vai nos fazendo crescer em vida, vai nos tornando cada vez mais um com o Senhor. Então hoje tem outros pontos também, irmãos, que dá para a gente desfrutar bastante. O título da terça-feira, o pano de fundo da epístola aos Efésios. O versículo 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Muito bem, queridos irmãos, o título então da terça-feira, o pano de fundo da epístola aos Efésios. Nós sabemos, Paulo ele passou um bom tempo ali na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade importante ali na Ásia Menor. Até por isso, como nós vemos hoje, vamos ver amanhã também, Paulo ele decidiu montar como uma espécie de centro avançado de evangelização e missões, justamente para aperfeiçoar os irmãos e enviá-los para outras cidades, para outros lugares, para pregar o evangelho, levantar igrejas e cuidar dos irmãos. O próprio apóstolo João, se você perceber bem, depois que ele é libertado da ilha de Patmos, então ele escreve o Apocalipse, as epístolas,
ele vai para Éfeso. E ali, irmãos, ele é como se ele retomasse aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo antes do seu martírio, e ele começa a trabalhar novamente, e o resultado nós vemos nas epístolas de João. Ali nós vemos o apóstolo falando que os irmãos, eles saíram por causa do nome. Vou ler os versículos 5 a 8 de 3 João. Amado, ele está falando com Gaio, né? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, eu vou começar lendo aqui na página 25, irmãos, os 2 primeiros parágrafos. Eles vão nos ajudar a entender um pouco de como era a cidade, a localização da cidade. O que muito provavelmente motivou Paulo a ficar tanto tempo ali e aperfeiçoando, né, os irmãos, e depois enviando eles, e também, né, depois João, saindo de Patmos e indo até Éfeso. Muito bem, primeiro parágrafo, página 25. Hoje falaremos um pouco a respeito do pano de fundo do livro de Efésios. Éfeso foi a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atualmente na Turquia. A cidade possuía um porto bem desenvolvido com acesso ao mar Egeu. Éfeso não ficava junto ao mar, mas possuía um rio que dava acesso ao mar Egeu, assim como Corinto. Depois de Corinto, há o mar Adriático, por onde se chega à península da Itália, onde fica Roma. A rota comercial passava da Itália por Corinto, e de Corinto pelo mar Egeu até chegar a Éfeso, de onde se tinha acesso ao Oriente, à Ásia. Por causa dessa rota comercial, tanto Corinto quanto Éfeso eram lugares extremamente desenvolvidos e importantes comercialmente. Então, irmãos, Paulo, primeiramente esteve em Corinto. Quando Paulo esteve em Corinto e pregou o evangelho, ele conheceu ali um casal, Áquila e Priscila. Isso está no começo de Atos 18. Diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Olha só, irmão, porque aqui tem muita coisa rica, não é? Paulo, ele foi para Corinto. E ali ele ainda estava sozinho. Só depois, no versículo 5, a gente vê que Silas e Timóteo saíram, né, desceram da Macedônia e chegaram até Paulo em Corinto. Enquanto ele estava sozinho, irmãos, ele estava pregando o evangelho, ele também trabalhava. Então, o ofício de Paulo era fazer tendas. Por que fazer tendas? Porque, como Corinto, a gente explicou aqui no primeiro parágrafo, né, era uma cidade muito importante. Ali, depois fala até aqui que ela sediava os Jogos Istmicos, né, que eram semelhantes a Olimpíadas. Então havia um grande fluxo de pessoas que chegavam e saíam. Então essas pessoas, é como hoje, quando tem, por exemplo, eu vou citar uma coisa, talvez não seja tão, né? Por exemplo, quando tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada num lugar, então chega muita gente de fora. Essas pessoas, elas não vão comprar casas, então elas alugam casas, elas ficam em hotéis. E naquela época, então, era comum que as pessoas ficassem em tendas. Por isso, provavelmente, é que Áquila e Priscila foram para lá, porque viram essa questão comercial de Corinto. Agora, o que eu quero tocar, primeiramente, irmãos? Veja como a mão de Deus, ela está sempre trabalhando, irmãos. E muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Por quê? O que fala o versículo 2? Que Áquila e Priscila, eles foram praticamente expulsos de Roma. Por quê? Porque Cláudio decretou que todos os judeus tinham que sair de Roma. Então lá, irmãos, talvez eles já tivessem um negócio deles concretizado, talvez já tivessem família, enfim, não sei. Mas nunca é fácil você ser expulso de algum lugar, não é?
Então provavelmente eles ficaram muito tristes. E aí viram em Corinto uma oportunidade de ganhar a vida, não é? Com o ofício que eles tinham. Aí onde está a mão de Deus, irmãos? Veja, de uma situação negativa, deles terem sido expulsos de Roma, a maldição se transforma em bênção pelo Espírito de Deus, porque ali em Corinto eles encontram quem? Eles encontram o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, eles criam um laço e eles se tornam cooperadores do apóstolo Paulo. Inclusive, depois, o apóstolo Paulo ele pega o casal e ele leva para Éfeso. Então, querido irmão, querida irmã, creia na poderosa mão de Deus. Creia que Deus está à frente das coisas. E que de uma situação negativa ele pode e ele vai transformar numa situação de edificação, numa situação de bênção. Isso é muito importante. Então aqui, irmãos, a experiência de Paulo, como é que ele fazia? Ele trabalhava e a palavra diz, todos os sábados ele discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Quer dizer, o tempo que ele não estava trabalhando, ele utilizava para pregar o evangelho, porque esse era o encargo de Paulo. Então hoje, irmãos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos as nossas atividades, certo? Atividades seculares. Mas nós também, irmãos, precisamos usar o nosso tempo para pregar o evangelho, para elaborar na palavra, cuidar dos irmãos. Muito bem, continuando, eu quero ler na página 26 o segundo parágrafo, porque aqui fala de quando então Paulo ele saiu de Corinto junto com Áquila e Priscila e ele foi até Éfeso. Então, o segundo parágrafo, página 26. Essa era a sua segunda viagem, e ao término dela, Paulo levou Áquila e Priscila para Éfeso, conforme Atos 18 a 23. Chegou a Éfeso, nesse período, um judeu chamado Apolo, que era uma pessoa muito eloquente na pregação da palavra. Vemos mais tarde que sua ida a Corinto acabou gerando problemas na igreja, pois distraiu os irmãos dos ensinamentos de Paulo, que era o canal usado por Deus para revelar seu plano às igrejas. Naquela época, as igrejas não tinham clareza de que Deus falava por meio de Paulo e muitas vezes se distraíam com outro falar e até outro evangelho. Por causa disso, muito do que Paulo falou não teve o efeito desejado. Então, irmãos, o que acontece com Apolo, em Corinto? 1 Coríntios 1 fala sobre isso. E quando nós estudamos o livro de 1 Coríntios, nós falamos bastante sobre o que aconteceu ali no primeiro capítulo. No versículo 10, irmãos, 1 Coríntios 1, versículo 10, Paulo, ele diz assim para os coríntios: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então ele toca, irmãos, agora no problema. Versículo 11 ele diz: pois a vosso respeito fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós nunca estamos certos quando há contendas entre nós. Nós nunca estamos certos quando há divisão. Você pode pensar, não, mas eu tô certo. Mas se dividiu, gera morte, não gera vida. Pode estar no certo, pode estar no errado. É a árvore do conhecimento. Então, Paulo diz, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Olha, até Cristo, né? Porque você pode dizer, não, mas ele disse que é de Cristo, então ele está certo, não é? Mas olha o que Paulo diz, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Ou seja, se eu falasse, sou de Cristo, mas eu estou usando o eu ser de Cristo para me dividir, eu estou errado, irmãos, eu estou errado. Porque a divisão, a contenda, sempre resulta em morte. O que aconteceu ali em Corinto? Chegou Apolo, e Apolo, irmãos, como a própria palavra nos diz ali em Atos, ele era extremamente eloquente, poderoso nas palavras. Então muitos coríntios, eles se apegaram às palavras de Apolo.
Outros ainda citaram Cefas, né, que é o apóstolo Pedro. E muitos coríntios, irmãos, eles tinham problemas com o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele fez uma citação disso em 2 Coríntios 10:10, dizendo aquilo que ele ouvia dos coríntios. Ele diz assim, 2 Coríntios 10:10, as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Isso é o que Paulo ouviu dos coríntios. Então, irmãos, nós precisamos sempre ter o cuidado de nunca nos dividir. Eu vou ler de novo o versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo, ele falou no capítulo 2, ele estava falando sobre perdoar. Ele disse assim, a quem perdoais alguma coisa, versículo 10, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quer dizer, nós, irmãos, não ignoramos as estratégias, a vontade de Satanás de nos dividir, de nos isolar, de nos fazer infrutíferos. Por isso, nós buscamos sempre a graça e a misericórdia de Deus, que vem através da palavra de Deus, que também é cheia de espírito e vida. Vamos desfrutar, irmãos, do espírito, da vida que há na palavra de Deus. Vamos nos sujeitar à poderosa mão de Deus. Lembre-se, a mão de Deus controla todas as coisas. Ela transforma a maldição, algo ruim que está acontecendo na sua vida, enfim, ela transforma em bênção. Creia na poderosa mão de Deus. E se nós nos sujeitarmos à poderosa mão de Deus, o diabo vai fugir de nós, como nós vemos em Tiago. Então, irmãos, esse é o caminho da vida, é o caminho do Espírito. O título da quarta-feira, a criação de um centro para a preparação de missionários em Éfeso. O versículo, Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Nós vemos a chegada de Paulo em Éfeso, ali em Atos 19. E como nós vimos ontem, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade central, importante, e Paulo viu ali uma ótima oportunidade de permanecer mais tempo, treinar os irmãos para que se tornem missionários, ou seja, para que eles também, assim como ele e Barnabé haviam sido em Atos 13 enviados pelo Espírito para levantar igrejas, para que outros também fossem treinados e fossem enviados para levantar a igreja, porque se dependesse só de Paulo sair pregando evangelho por todas as cidades, levantando igrejas, isso ia demorar muito. Então, nos versículos 8 a 10 do livro de Atos, nós lemos: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, só que em Éfeso, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então Paulo ele pregava o evangelho da graça. Agora, ele também falava bastante, irmão, sobre o reino de Deus, ou seja, sobre o evangelho do reino. E isso, irmãos, teve resultado, porque, veja, versículo 9 diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, ou seja, pessoas ali que Paulo estava pregando o evangelho, estava falando do reino de Deus. Isso sempre acontece, irmãos. Sempre vai haver pessoas que às vezes a gente vai pregar o evangelho, elas estão com o coração duro, sabe, empedernidos, elas não vão crer nas palavras que nós estamos falando. Nós não podemos nos abalar por essas pessoas. Então o que Paulo fez? Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, hoje esse caminho, irmãos, era o que? Era
a vida da igreja. Era o caminho de Deus, era o caminho pelo qual o Senhor havia instruído os apóstolos e também o apóstolo Paulo a que eles andassem e pregassem o evangelho. Lembra quando o Senhor fala em Mateus 28, ide fazer discípulos, por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Deus, ele tem um caminho. E para nós estarmos nesse caminho, nós precisamos, irmãos, aprender a guardar as coisas que o Senhor tem nos ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então era exatamente isso o que Paulo fazia. Então, durante 3 meses, ele ficou pregando na sinagoga. E na sinagoga, irmãos, esses que ele fala que se mostravam empedernidos e descrentes, provavelmente eram judeus. Então chegou num ponto que eles começaram a atrapalhar a pregação de Paulo, enfim. E aí Paulo falou, bom, aqui não dá mais, eu preciso ir para outro lugar. No final do versículo 9, veja, eu acabei não lendo, diz assim, Paulo, apartando-se deles, ou seja, desses que estavam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho, separou os discípulos. Quer dizer, então a pregação de Paulo já estava dando frutos. Então ele tinha já discípulos. E esses discípulos, irmãos, porque aí é o princípio. Primeiro, os 12 apóstolos foram 12 discípulos. Ou seja, o discípulo ele aprende com o mestre para depois ele ser enviado. Você percebe? Então o que Paulo estava fazendo? Ele não estava fazendo discípulos para ele. Ele estava ensinando para enviar esses para também levantar igrejas, e aí levantando igrejas, cuidar das igrejas. Um exemplo, irmãos, é Epáfras. Em Colossenses, capítulo 4, versículos de 12 a 13, nós vemos ali Paulo dizendo, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitamente, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então veja, aqui Epáfras ele estava envolvido com pelo menos essas 3 igrejas. Ele muito provavelmente, irmãos, também foi um dos, entre aspas, discípulos que Paulo ensinou. E depois o Espírito Santo, irmãos, enviou para levantar igrejas ou para cuidar das igrejas. Às vezes ele passou por Éfeso e aprendeu muito com Paulo. Paulo, por exemplo, enquanto ele esteve em Corinto com Áquila e Priscila, aquele casal, veja, irmãos, ali não tem o tempo em que eles ficaram juntos. Mas Paulo aperfeiçoou. E ele tinha tanto esse dom quanto esse desejo. Ele aperfeiçoou tanto Áquila e Priscila que a hora que eles deixam os dois a hora que ele deixa os dois em Éfeso, é Áquila e Priscila que pegam Apolo e começam a ensinar melhor a Apolo sobre o caminho, sobre as coisas de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, não, é só eu sair falando de Deus. Mas não é assim, irmãos. Nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser discípulos para depois nós sermos aqueles que ensinam, aqueles que são enviados. Veja esse trecho de Áquila e Priscila. Então, o capítulo 18 de Atos fala assim, a partir do versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, ele tinha um dom dado por Deus. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Você percebe? Apesar dele ser instruído no caminho, tinha muitas coisas ainda que ele não conhecia. Então conhecia apenas o batismo de João. Aí o versículo 26 fala, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então é isso, irmãos, o que Paulo ele fazia em Éfeso, porque ele percebeu que dali
ele podia ter assim muito caminho na Ásia Menor, no sentido de pregar evangelho, levantar igrejas e treinar. Eu não sei nem se a palavra correta é essa, irmãos, me perdoem se eu estiver usando a palavra errada, né? Treinar os discípulos para que eles, assim como o Áquila e Priscila fizeram, eles conhecessem melhor o caminho de Deus e como ajudar as igrejas, os irmãos recém-convertidos. Então, voltando lá para Atos 19, Paulo, ele estava ali, ele falava na sinagoga, aí ele percebeu que não estava dando certo, então vou ler o versículo 9 de novo, Atos 19. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Olha agora, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, não é de Éfeso, é da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Por quê? Porque ali, irmãos, muita gente ia. Então era um centro comercial importante, então muita gente ia, e também esses discípulos que eram aperfeiçoados, eles também iam para outras cidades, como nós vemos o caso de Epáfras, que estava envolvido pelo menos com 3 igrejas. Todos nós, irmãos, precisamos ter esses 2 lados. O lado do discípulo, que é aquele que aprende, que é ensinado, que aprende do próprio Senhor e, lógico, né, dos nossos irmãos. Mas nós também, irmãos, precisamos ser aqueles que são enviados, quer dizer, nós precisamos ser enviados no nosso trabalho, na nossa família, às vezes até em outras cidades. Então há muitas cidades ao nosso redor, enfim, os irmãos estão indo para outros continentes também. O que eu quero dizer é, quando nós saímos para pregar o evangelho, para falar a palavra, enfim, para orar com as pessoas, nós estamos levando para as pessoas isso que nós temos. Por isso é tão importante, irmãos, nós sermos aperfeiçoados pelo Senhor, nós aprendemos, nós recebemos, aprendemos bem a exercitar o nosso espírito, para quando nós falarmos ou orarmos, enfim, a palavra que sai da nossa boca é a palavra de Deus. Porque isso sim liberta as pessoas do império das trevas e as transporta para o reino de Deus. Então eu quero finalizar, irmãos, na página 20, lendo o 2º parágrafo da página 27, que é um encargo para todos nós. Uma vez salvos e transportados para o reino de Deus, os homens são encabeçados pelo governo celestial e reconectados ao Senhor. A origem de todos os problemas da humanidade está na desconexão de Deus. As pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Muitas, inclusive, não veem mais sentido na vida. Nós pregamos o Evangelho a fim de levar o homem para debaixo do governo de Deus. Quando o homem é governado pelo Senhor, tudo é resolvido e entra em ordem. Por isso é tão importante pregar o Evangelho. Então isso era um forte encargo de Paulo, irmãos. E ele sabia que sozinho ele ia conseguir pouquíssima coisa. Então ele aperfeiçoava os irmãos para que esses irmãos também pudessem sair, pregar o Evangelho e libertar as pessoas do império das trevas. Esse, irmãos, também deve ser o nosso encargo para onde quer que nós vamos. O título da quinta-feira: As lições aprendidas com o apóstolo Paulo. Os versículos: Atos 20, versículos 19 e 20. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira: a responsabilidade da liderança. Nesse trecho, irmãos, nós vemos na sua terceira viagem, quando Paulo estava indo para Jerusalém, ele não queria se demorar, então ele parou ali em Mileto, e para não precisar ir até Éfeso, porque ele queria, é muito provável que ele queria chegar ainda em Jerusalém na época das festas, não é? Então, para não atrasar a sua viagem,
Hoje, irmãos, hoje a gente atrasa uma viagem numa questão de horas, né? Ali era uma questão de dias, não é? Então, para não atrasar, ele parou em Mileto e pediu para chamar os presbíteros de Éfeso. E aqui, irmãos, na fala do apóstolo Paulo aos presbíteros, nós encontramos muitos princípios espirituais, não só para os presbíteros, mas para todos os que querem servir ao Senhor, para todos que cuidam de pessoas. Então, aqui em Atos 20, a partir do versículo 17, Paulo diz: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Essa é uma característica, irmãos, muito importante para um servo de Deus. Principalmente, irmãos, se você estiver na liderança, a questão da humildade. Porque facilmente, irmão, Satanás ele pode levar a nossa mente a achar que nós somos alguma coisa. E aí nós passamos a tratar os irmãos não com humildade, mas com arrogância. Então Paulo, ele disse aqui, olha, vocês são testemunha de como eu procedi enquanto eu estava no meio de vocês. E ele ainda fala, não faltou provações, não faltou lágrimas. Os judeus, irmãos, naquela época, eles perseguiam ferozmente o apóstolo Paulo. Ele continua, versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então ele tinha a escola de Tirano, onde ele provavelmente fazia suas ministrações. Se nós formos comparar hoje nós temos, por exemplo, as conferências, nós temos as reuniões ministeriais, onde a palavra ela é falada, e ela é falada assim publicamente para todos. Mas, irmãos, nós nunca podemos esquecer o aspecto também pessoal, o aspecto de casa em casa. Ajudar os irmãos, sabe, conduzi-los pessoalmente, conversar com os irmãos, enfim, isso é muito importante. Isso é uma das características de um líder. Paulo, ele estava mostrando para os presbíteros, olha, o que eu estou pedindo para vocês fazerem daqui em diante é o que, na verdade, eu fiz enquanto eu estive no meio de vocês, entre vocês. Continuando, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O versículo 24 é um versículo muito rico. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mais um versículo, irmãos, em que nós vemos a característica de um líder. Na verdade, eu falo de um líder, mas é a característica de todos nós, não é? É que aqui Paulo estava falando com os presbíteros, aqueles que cuidavam, né, da igreja em Éfeso. Eu vou aproveitar nesse ponto, irmãos, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário, porque realmente o dia está muito rico e está tocando nesses pontos, nessas lições, que é importante nós aprendermos para servir ao Senhor corretamente. Por exemplo, segundo parágrafo, página 29. Paulo, na verdade, estava aperfeiçoando os irmãos com o seu próprio testemunho, com sua própria atitude. Ele esteve em Éfeso todo o tempo trabalhando com toda a humildade. Eis uma preciosa lição para nós que servimos o Senhor. Nós pregamos o Evangelho, saímos às ruas para orar com as pessoas, cuidamos delas nas redes de cuidado, levantamos igrejas, mas em todo o tempo devemos manter a mesma postura do apóstolo Paulo, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Esses trabalhos de missionário que fazemos não é um trabalho fácil. Há muitas tribulações e sofrimentos. O Senhor, quando enviou os 12 discípulos, disse que os enviava como ovelhas para o meio de lobos. No Getsêmane, ele orou para que o Pai nos guardasse, pois estamos no mundo.
Ele sabia que nós iríamos para o território do inimigo. Querido leitor, o mundo não nos receberá de braços abertos, mas as pessoas que Deus preparou, sim, essas nos receberão e estarão abertas ao Evangelho. Por isso, não tenhamos medo, avancemos no reino de Satanás para ganhar as pessoas. Vou continuar lendo aqui no Alimento Diário, agora é o último parágrafo da página 29. Paulo continuou dizendo aos presbíteros: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Aqui temos uma outra importante lição. Nós, como missionários, como pessoas que querem trazer o reino de volta, façamos tudo para o proveito dos irmãos, da igreja. Não seja aquele que se preocupa meramente em ser um bom orador, com eloquência e frases de efeito. Todos nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Não trabalhe para exaltar a si mesmo. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para lhe dar frutos. Paulo nunca deixou de anunciar algo que fosse proveitoso à igreja em Éfeso, e nós também devemos ter essa atitude. Não somos candidatos a um cargo político para ficar fazendo campanhas eleitorais e agradando o nosso público. Estamos aqui para pregar o evangelho, resgatar as pessoas nas ruas e trazê-las para a rede de cuidado, edificando a igreja e estabelecendo o reino de Deus. Esse é o nosso encargo. Não devemos buscar algo para nós mesmos, mas apenas aquilo que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus. Assim fazia o apóstolo Paulo, que além de anunciar a palavra na escola de Tirano, ensinava os irmãos de casa em casa. Ele não perdia nenhuma oportunidade de pregar e ensinar a palavra. Então veja, irmãos, são trechos muito ricos e trechos que são práticos na nossa vida. Paulo falou para os presbíteros, mas isso também é para todo aquele que cuida de pessoas, que tem um coração de cuidar de pessoas. Quando o Senhor, em Mateus 24:45, ele falou de alimentar os conservos, irmãos, Paulo aqui em Atos 20, ele é mais prático. Então, porque a gente pode ficar pensando, mas o que é alimentar os conservos? Então, aqui em Atos 20, irmãos, Paulo mostra, e são princípios importantes para nós que servimos o Senhor. Essa questão da humildade, eu não vou entrar no versículo 24 adiante, vamos ver amanhã, mas esses primeiros versículos, quando ele fala da humildade, quando ele fala das provações, irmãos, olha, veja, todos, sem exceção, que querem servir o Senhor, que querem cuidar de pessoas, vão sofrer tribulações, vão sofrer provações e vão derramar lágrimas. Mas não se esqueça, o Senhor mesmo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No final do trecho, das bem-aventuranças, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quer dizer, irmãos, vamos cuidar de pessoas, vai sofrer provações, lágrimas. Paulo, ele passava pela injúria, pela calúnia, pela perseguição dos judeus, mas ele se mantinha, irmãos, fiel ao Senhor, fiel à igreja, aos irmãos, alimentando os irmãos com palavras positivas, com palavras de vida, com palavras que levavam os irmãos a amar mais o Senhor e a se entregar mais ao Senhor. As coisas ao redor, irmãos, as coisas negativas, elas não vão deixar de acontecer. Mas nós, irmãos, enquanto servos do Senhor, recebendo a palavra do Senhor e transmitindo a palavra do Senhor, precisamos cuidar para que, de forma humilde, irmãos, nós transmitamos a graça, a palavra do Senhor para os irmãos, alimentando-os de forma correta, de modo que eles estejam fortalecidos para também alimentar outros irmãos. O título da sexta-feira: a responsabilidade da liderança. E o versículo Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Muito bem, queridos irmãos, então ontem nós começamos a ver em Atos 20 um pouco do que Paulo falou para os presbíteros em Éfeso, e ali nós encontramos grandes princípios para todos aqueles que querem servir o Senhor.
Hoje vamos continuar nesse trecho. No versículo 22, ele disse para os presbíteros de Éfeso: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso, irmãos, é muito importante. Quando nós consideramos a vida muito preciosa, as coisas do mundo, a nossa carreira, enfim, essas coisas, quando elas são muito preciosas para nós, normalmente, irmãos, nós deixamos de lado aquilo para qual o Senhor nos chamou. Ou seja, a nossa carreira, o nosso ministério. Você às vezes pode ter dúvida, mas por que o Senhor me chamou? Então qual é o meu ministério? Isso você vai receber diante do Senhor. Você vai buscar diante do Senhor, o Senhor vai te iluminar, você vai perceber, olha, é para isso aqui que o Senhor me chamou. Paulo tinha muita clareza sobre isso. Aqui no Alimento Diário nós temos também o testemunho do nosso irmão Pedro. Então, todos nós, irmãos, fomos chamados pelo Senhor, chamados com uma carreira com um propósito. Nós não podemos permitir, irmãos, que nada atrapalhe de nós corrermos essa carreira. Então, muitas vezes, nós consideramos algumas coisas muito preciosas, mais preciosas do que o chamamento do Senhor. Isso nos distrai. Então essa era mais uma lição preciosa que Paulo deixava para os presbíteros em Éfeso. Nunca se distraia daquilo para qual o Senhor te chamou, da carreira, do encargo, do ministério que o Senhor te deu. E aí ele continua: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso aqui é muito forte, porque Paulo estava querendo dizer, olha, eu não sou responsável, a partir de agora eu não sou mais responsável pelo caminho que vocês tomam, pelo caminho que vocês escolhem, porque em todas as oportunidades eu anunciei para vocês a vontade de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que quando qualquer na liderança, ou mesmo nós cuidando das pessoas, nós deixamos de anunciar a palavra de Deus e por causa de alguma atitude nossa, essa pessoa se perde, o sangue dessa pessoa, irmãos, vai ser cobrado de nós. Porque uma coisa é você cuidar da pessoa, você anuncia a vontade de Deus, você tenta de todas as formas mostrar para essa pessoa, olha, esse aqui é o caminho correto, esse aqui é o caminho da palavra de Deus. E aí a pessoa fala, não, eu vou por outro caminho. Então é o que Paulo fala, eu vos protesto no dia de hoje, eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então esse trecho, irmãos, é um trecho sério, não é? Nós temos responsabilidade diante das pessoas, principalmente a liderança das igrejas ou nos serviços, quando nós estamos apacentando alguém. Nós sempre, irmãos, devemos fazer tudo para anunciar o caminho de Deus para as pessoas, para que as pessoas não encontrem em nós uma pedra de tropeço. Aí no versículo 18 ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, irmã, é uma responsabilidade de sangue que vai ser cobrada, irmãos, de todos nós. Seja você um presbítero, seja você alguém que está apacentando, uma pessoa que o Senhor te entregou, que está cuidando. Enfim, irmãos, todos nós. É como o próprio Paulo diz, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e ali, irmãos, nós vamos prestar conta do que nós fizemos enquanto estivemos no corpo, não no corpo de Cristo, no corpo, nosso corpo, enfim, vivos, não é? Então aqui, irmãos, Paulo, ele mostra a seriedade desse assunto para os presbíteros em Éfeso. E aí, irmãos, ele mostra, veja versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós,
penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E foi exatamente isso que aconteceu depois da partida de Paulo. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nesse ponto eu gostaria de ler na página 32 do Alimento Diário, o segundo parágrafo. Vou ler vários trechos, irmãos, para nos ajudar a entender a seriedade desses versículos. Dando prosseguimento em Atos, segundo parágrafo, página 32. Dando prosseguimento em Atos, lemos: Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O homem natural gosta de ter discípulos, de ter pessoas que o seguem. Se não estivermos atentos ao que o Senhor está falando e fazendo, corremos o risco de nos distrair e nos desviar, arrastando conosco muitos irmãos. Vou continuar lendo o trecho do Alimento Diário que vai falar dos versículos seguintes. Paulo inclui em seus conselhos e advertências a questão de lidar com a cobiça. Eu vou ler agora os versículos 31 a 33. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Não cobice o patrimônio dos irmãos, tampouco procure, devido à sua posição, enriquecer ou levar vantagem sobre alguém. Ter um procedimento correto para com as riquezas materiais é muito importante. Esse é um ponto em que muitos servos de Deus caíram. Paulo finaliza seu cuidado para com os missionários. Eu vou ler os versículos 34 a 36 agora. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Esse é o conteúdo do cuidado de Paulo na preparação dos missionários. Ele trabalhava não de maneira formal, mas de forma orgânica, por meio da palavra e da vida de Cristo. Então veja, irmãos, são princípios para o nosso serviço muito importantes, que se nós seguirmos, com certeza vai haver frutos e com certeza vai haver a bênção do Senhor. Vou continuar a leitura do Alimento Diário. Um servo de Deus deve ser puro de coração, sem ambição particular nem desejo pela glória humana. Não temos de agradar a homens para ter nosso grupo de seguidores. Nosso único desejo deve ser completar a carreira e o ministério que recebemos do Senhor. Depois da partida de Paulo, de fato, surgiram lobos vorazes. Eram falsos mestres, judaizantes e místicos, com suas doutrinas gnósticas, cultuando o conhecimento, o esoterismo e a cultura, em detrimento da pura palavra de Deus. Em nossos dias temos de vigiar para não ser distraídos e enredados por belas palavras que nos desviem da direção dada por Deus. É pelos frutos que conhecemos a árvore. Uma árvore pode ser bonita, mas não produzir fruto nenhum. É preciso olhar o que o ministério de quem fala produziu. Não devemos correr atrás de belas palavras, e sim daquilo que é proveitoso para a obra do Senhor, ou seja, daquilo que edifica a igreja e produz frutos para o reino de Deus. Então, irmãos, é um trecho longo que eu li, porque é importante nós entendermos esses princípios, inclusive é importante nós ruminarmos esses versículos. São versículos aqui de Atos 20 que Paulo ele utilizou a experiência dele, mesclado com a palavra, para mostrar para os presbíteros, aqui no caso ele estava falando para os presbíteros de Éfeso, qual era o caminho, como apacentar os irmãos, a igreja. Aqui tem coisas muito práticas e coisas, irmãos, das quais o Senhor quer nos guardar, para nós não enveredarmos por uma outra direção, nos perdermos e levarmos irmãos junto conosco. Às vezes, irmãos, nós confiamos muito em nós mesmos, na nossa capacidade. O que Paulo mostra aqui é exatamente o contrário disso. Quantas vezes, irmãos, ele falou sobre humildade, sobre lidar com os irmãos ali com lágrimas. Então todos nós, irmãos, somos passíveis de erro, certo?
Mas se o nosso coração é um coração puro, irmãos, o Senhor, Ele pode nos guiar. O Senhor, Ele pode mostrar quando nós erramos, nós nos arrependemos. Aí não há prejuízo para a igreja, para a obra de Deus. O problema, irmãos, é quando o nosso coração não é puro. É aquela sequência que Paulo falou para Timóteo. Logo no começo da primeira epístola, ele fala no versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Isso é uma sequência, irmãos. Se eu tenho um coração puro, logo eu vou ter uma consciência boa. Se eu tenho uma consciência boa, então, quando eu erro, essa consciência ela aciona. E aí eu percebo, olha, eu errei. Eu errei com o irmão, eu errei na maneira como eu tratei o irmão, eu errei na maneira como eu fiz aquilo. E aí, como eu tenho um coração puro, irmão, irmãos, eu vou lá, eu me desculpo, enfim, eu tento corrigir o meu erro. E aí a minha fé é sem hipocrisia. Agora, quando eu não tenho um coração puro, eu também não tenho uma consciência boa. Eu tenho uma consciência cauterizada. Logo, a minha fé é uma fé fingida, uma fé hipócrita. Eu pareço algo na frente dos homens que eu não sou. Você vê, é exatamente uma sequência. Então, manter um coração puro diante do Senhor, irmãos, nos dá uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Quer dizer, aquilo que eu falo é aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo é aquilo que eu creio. Porque se eu faço algo fora do que eu creio, a minha consciência ela vai me acusar. Porque afinal de contas o meu coração é puro. Eu não tenho um outro objetivo senão seguir o Senhor. Você percebe? Então essas lições, irmãos, Paulo ele transmitiu para os presbíteros. E não só para os presbíteros, mas para todos aqueles que querem servir ao Senhor, principalmente cuidando de pessoas. Querido irmão, querida irmã, nunca se esqueça disso. Se o seu coração for puro diante de Deus e você errar, Deus, com a sua misericórdia, com sua graça, vai corrigir o erro e você continua andando e servindo ao Senhor. Você vai ter uma consciência boa, você vai ter uma fé sem hipocrisia. Tudo começa no coração. Por isso, tenhamos um coração puro, um coração contrito, como nós vemos em Isaías 57, um espírito humilde. É com esses que o Senhor habita, é para esses que o Senhor concede a sua graça. E o título do sábado, Santificação Subjetiva. O versículo, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, queridos irmãos, aqui no sábado, nos 2 primeiros trechos do Alimento Diário, nos 2 primeiros parágrafos, nos mostram um pouco da história de Paulo, principalmente dos últimos anos da história de Paulo, quando ele foi preso, primeira vez em Roma, depois ele foi preso já para ser martirizado pelo imperador. Então, os 2 primeiros trechos, eles falam sobre isso. E aí, a partir de então, nós entramos no livro de Efésios, nos 2 primeiros capítulos. Então, Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2 dizem: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, o título deste sábado é Santificação Subjetiva. O que é isso? Veja, quando Paulo fala aos Efésios, ele diz aos santos que vivem em Éfeso. Então, o que significa aos santos que vivem em Éfeso? Significa que todos os irmãos em Éfeso já eram perfeitos, estavam totalmente santificados. Então, é importante nós entendermos o que é o santo, ser santo e a santificação na Bíblia. Primeiramente, irmãos, santo é apenas Deus, porque santo é separado, A palavra grega significa separado, mas não é apenas uma separação comum,
Quer dizer que é um elemento separado de todas as outras coisas. Apenas Deus, irmãos, é único nesse universo. Apenas Deus é santo, é diferente de todas as coisas nesse universo. Então, ser santo não quer dizer que você é certinho, perfeitinho. Isso ainda está muito abaixo da questão de ser santo, da santificação. Veja, por exemplo, Lúcifer era perfeito, não é? Mas Lúcifer não era santo. Então, irmãos, quanto à santificação, nós temos dois itens importantes a ser considerados. Primeiro, o que nós chamamos de santificação objetiva e depois a santificação subjetiva. O que é isso, então? Primeiramente, irmãos, eu vou ler aqui na página 35, o segundo parágrafo. Fala assim: ainda no primeiro versículo, destaquemos aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Será que os efésios já eram todos santos? Será que todos eram perfeitos? É importante lembrar que quando cremos no Senhor Jesus, tornamo-nos santos em posição, isto é, fomos retirados do mundo. Quando nos salvou, Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida e nos colocou em uma posição santa. Houve uma mudança de posição. Estávamos no mundo, em um lugar comum, Deus nos colocou na igreja, em um lugar santo. Nesse sentido, todos somos santos, pois fomos separados para Deus. Então isso é a santificação objetiva. Então todos os que creram no Senhor receberam a vida de Deus. E como receberam a vida de Deus, receberam o elemento santo de Deus. Então a igreja, ela é santa. Por quê? Porque ela tem o elemento de Deus, o elemento da santidade de Deus. Então ela é separada desse mundo. Todos nós fomos separados desse mundo para a igreja. Por isso, irmãos, é importante nós entendermos o que é também a igreja. A igreja não é um lugar que você vai. A igreja é o povo de Deus, aqueles que são salvos, que receberam a vida de Deus. E a igreja, ela se reúne em determinado lugar. Então, quando o povo de Deus está reunido numa casa, num templo, enfim, então a igreja está reunida ali. Agora, o que é a santificação subjetiva? E aí é o ponto em que nós, irmãos, vemos onde Deus quer nos levar. Então eu vou ler o terceiro parágrafo da página 35. A partir daí, inicia-se um processo de santificação subjetiva. Estávamos no mundo, em um lugar imundo, cheio de pecado e morte. Agora Deus nos colocou em um lugar santo e estamos debaixo do dispensar da torneira de Deus, recebendo a palavra que nos traz cada vez mais a natureza santa de Cristo. Dessa forma, fomos mudados de posição exteriormente e agora estamos sendo santificados interiormente. A mudança de posição é para que estejamos no lugar correto, a fim de que Deus nos santifique interiormente. Então você percebe? Muda-se de posição e os elementos de Deus entram em nós. A partir daí, irmãos, nós precisamos continuar recebendo a palavra de Deus, exercitando o nosso espírito, vivendo na presença de Deus, porque aí os elementos santos vão cada vez mais crescendo em nós, nós vamos sendo infundidos com mais elementos de Deus. E aí, irmãos, esses elementos eles vão substituindo os elementos naturais, os nossos elementos do velho homem, da vida da alma. Então aqui em Efésios 1, Paulo fala aos santos em Éfeso, que vivem em Éfeso. Mas lá em Efésios 5, a partir do versículo 25, ele fala: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a igreja, ela tem esse elemento santo, mas ela ainda tem também ruga, ela tem também mácula, ela tem defeito, enfim. Então, como é que resolve isso? Através da santificação subjetiva, interior. Aí vai transformando os irmãos e vai transformando a igreja, até o ponto, irmãos, que a igreja ela vai estar edificada, a igreja vai ser essa igreja gloriosa, pronta para se tornar a esposa do Cordeiro.
E aí nós temos o versículo de Romanos, né? Os primeiros versículos de Romanos. Porque eles nos dão assim uma visão mais clara de como Deus está, o que Deus está fazendo conosco. Então Romanos 12, ele diz, né, os versículos 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja, irmãos, é tudo pela misericórdia de Deus. O trabalhar de Deus em nós é por sua graça e por sua misericórdia. Não ache que você é melhor que o outro, você deixou Deus ser mais mais trabalhado em você, que você deixou Deus te transformar mais, então você é melhor. Tudo é uma questão da misericórdia. Por isso, nós sempre precisamos, irmãos, nos humilhar diante do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça. Então Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Este século, irmãos, é esse mundo. Você se conformar é você tomar forma do mundo. De tanto você vive no mundo, você toma a forma do mundo. E aonde você toma a forma do mundo? Principalmente na sua mente. Porque aí os seus pensamentos, eles ficam conformados às coisas do mundo. Agora veja, irmãos, o que ele termina no versículo 2. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então essa santificação que nós estamos falando, ela também renova a nossa mente. Ela vai transformando a nossa visão com relação às coisas, tanto as coisas do mundo, quanto as coisas espirituais. Em Hebreus 4, fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada, mais cortante, aliás, que uma espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é eficaz e ela penetra ao ponto de separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Isso acontece principalmente no nosso interior, na nossa mente. Vai ficando claro, irmãos, aquilo que é espiritual, aquilo que vem do espírito, aquilo que é natural, aquilo que é da carne, aquilo que vem do mundo. Por isso nós precisamos oferecer primeiramente o nosso corpo ao Senhor, para servir ao Senhor, para desfrutar mais da palavra, para estar mais na presença do Senhor. Porque assim o Senhor, através da sua palavra, vai nos santificando, vai renovando a nossa mente. Nós vamos entendendo melhor a perfeita, não só entender, experimentar, não é? O versículo diz, agradável, perfeita vontade de Deus, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e nós vamos, o mundo vai ficando cada vez mais descortinado para nós. Nós começamos a perceber todo o plano de Satanás, todo o engodo de Satanás no mundo. Mas quando, irmãos, a nossa mente está conformada ao mundo, aí nós só pensamos em viver no mundo, os prazeres do mundo, nas coisas do mundo. Você vê por que nós precisamos? Nós já fomos santificados objetivamente, quer dizer, exteriormente, trocados de posição. Mas você percebe por que é tão importante nós vivermos na presença do Senhor, recebendo a palavra do Senhor, para que a nossa mente seja cada vez mais transformada, renovada para experimentar a vontade de Deus? Se não, irmãos, não tem um terceiro caminho. Se a minha mente não é renovada, Romanos 8, Paulo fala isso, se eu colocar a mente no Espírito, eu desfruto de vida e paz. Se eu coloco a minha mente na carne, eu desfruto de morte, né? Não dá nem para usar a palavra desfrutar, é morte. E aqui também, se eu me conformo com as coisas do mundo, e se eu entrego totalmente o meu ser às coisas do mundo, irmãos, eu vou só provar a morte. É um prazer muito momentâneo, muito rápido, pequeno. Mas com Deus, irmãos, você percebeu aqui, o versículo diz que a vontade de Deus, ela é agradável, porque ela nos satisfaz, porque ela nos enche com a pessoa do Senhor. Muito bem, vamos então para o domingo. O domingo, o título é Santificação, Graça e Paz. Isaías 55, 1 e 2 dizem, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares.
Veja, irmãos, é exatamente o que nós estávamos falando no sábado. Quando nós desfrutamos da graça de Deus, sabe? Quando nós exercitamos nosso espírito e desfrutamos da palavra, porque a palavra de Deus, ela vem junto com a graça, com a presença de Deus, não é? Então, quando nós desfrutamos, irmãos, de tudo isso, nós nos deleitamos com finos manjares, nós temos uma sensação de satisfação no nosso interior. Só que você percebeu o que o versículo de Isaías diz? Fala, por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O que é isso? É aquela parte que nós ainda queremos desfrutar do mundo. Você gasta tudo que você tem naquilo que não te sustenta, naquilo que não te satisfaz. Você fica procurando satisfação, às vezes encontra uma pontinha de satisfação e continua procurando. Mas se você exercitar o Espírito, receber a palavra, se você tocar a graça de Deus, você vai ver essa sensação de estar cheio, uma sensação boa, uma sensação agradável. Irmãos. É isso que Deus tem para nos dar. E eu gostaria de ler aqui na página 36, os primeiros 2 parágrafos, que falam também bastante sobre essa troca, esse metabolismo que a vida de Deus, esse metabolismo espiritual que a vida de Deus está fazendo conosco. Então veja só, página 36, primeiro e segundo parágrafo. Hoje falaremos um pouco mais a respeito da santificação. Paulo disse aos Efésios: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Primeiramente, como vimos ontem, Cristo se entregou para colocar a igreja em um lugar santo. Mas não para aí. O objetivo é a santificação interna, subjetiva. É semelhante à mudança de dieta. Quando comemos diariamente uma comida saudável, essa comida começa a efetuar uma transformação metabólica em nosso corpo. As toxinas saem de nós e os elementos saudáveis substituem esses elementos nocivos. Depois de um tempo, nossa saúde e nosso corpo mudam. Assim ocorre com a santificação interior. Os elementos naturais do velho homem saem de nós e somos transformados metabolicamente. Talvez você ainda não tenha percebido, mas é isso que Deus está fazendo com você. Observe que muito do que você fazia antes já não faz mais, pois está sendo transformado, santificado interiormente. Deus faz isso por meio da Bíblia. A palavra de Deus nos lava e remove todos os elementos nocivos do velho homem, da carne, do pecado e da morte. Tudo isso está saindo de nós. Em contrapartida, o Senhor infunde elementos de sua vida e natureza até que estejamos totalmente cheios da natureza santa de Deus. O objetivo final da santificação, dessa obra que Cristo está fazendo, é apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, irmãos, eu acho que ficou claro essa questão da santificação. Por um lado, nós, em posição, nós somos santos. Deus nos tirou do mundo, nos colocou na igreja. Mas, por outro lado, irmãos, precisa santificar o nosso interior. Eu vou continuar lendo aqui, irmãos, o último parágrafo da página 36. Paulo começa a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Há apenas uma igreja no universo. Na prática, essa igreja se expressa localmente em cada cidade. Assim, o que a Bíblia nos mostra é que em cada cidade há apenas uma igreja. Como Paulo disse, aos santos que vivem em Éfeso. Então, a igreja em Éfeso é composta pelos santos que vivem em Éfeso. Contudo, infelizmente, hoje a situação mudou muito. Os santos que vivem em Éfeso foram separados por vários outros círculos menores. Uns são de determinada denominação, outros de outra, mas Deus só enxerga uma igreja em Éfeso. O Senhor nos mostrou isso e passamos a viver na base real da unidade. Ainda que em nossos dias essa não seja a realidade praticada por muitos, nós que tivemos essa visão não podemos estar sobre uma base divisiva. Desse modo, quem recebe essa visão passa a viver na base da unidade, sem, contudo, criticar ou julgar ninguém. Então, irmãos, o que nós vemos, né? Naquela época, quando Paulo ele levantava uma igreja, a igreja naquela cidade, igreja em Éfeso.
E quem eram os cristãos? Eram os cristãos daquela cidade. Aí ele saía, ia para outra cidade, levantava uma igreja. Era isso, irmãos. É a visão que o Senhor tem nos dado. E isso principalmente também evita a questão da divisão. Por quê? Porque se eu falo assim, não, eu não concordo com um determinado irmão, eu briguei com um determinado irmão, não quero mais reunir onde ele reúne. Aí eu saio e, entre aspas, levanto outra igreja. Então isso, irmãos, limita a nossa vida da alma, que é divisiva, que não quer, irmãos, permanecer junto. Infelizmente não dá para falar muito sobre esse ponto por causa do tempo. Então eu vou para o página 37, terceiro parágrafo. Aliás, terceiro parágrafo. Falar um pouco da graça, finalizar com a graça. No versículo 2 lemos: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é Deus em Cristo e foi Jesus Cristo quem trouxe a graça. Graça é o próprio Deus com todas as suas riquezas em Cristo, sendo dado a nós gratuitamente no Espírito. Hoje o Espírito nos foi dado, pois Jesus já foi glorificado. O Espírito, ou seja, a graça, flui de nosso interior como rios de água viva gratuitamente para outras pessoas. E aí entra a figura de Isaías, irmãos. Então, Isaías 55, nós vemos o Senhor chamando para desfrutar de todas as suas riquezas de graça. E no decorrer dos versículos, no versículo 8, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, irmãos, isso é muito importante, porque o homem, muitas vezes nós somos arrogantes e nós achamos: eu conheço a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer aqui. E aí você faz as coisas com a sua mão, achando que você conhece o caminho de Deus. Mas aqui fica muito claro, irmãos. O Senhor falou: meus pensamentos são muito mais altos que os de vocês. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Nós vemos isso quando acontece, se eu não me engano, João 11, quando Lázaro morre. O que Maria, Marta, Maria principalmente fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas olha, o Senhor ele tinha esperado já alguns dias depois da morte de Lázaro para chegar, e ele ia ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então o Senhor não depende de estar lá para não deixar Lázaro morrer. Lázaro podia morrer, podia passar anos morto, e ainda assim o Senhor poderia vir e ressuscitá-lo. Então, irmãos, é muito importante nós não sermos arrogantes e acharmos: nós conhecemos o caminho de Deus, a vontade de Deus. Deus, irmãos, ele tem tido tanta misericórdia e graça, e através da sua palavra, ele tem revelado o seu caminho. Aí entra o versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então você vê, esse trecho começa com a graça, Isaías 55. E a graça, irmãos, e a palavra, elas estão juntas. Em João 1, nós vemos que o Senhor Jesus, ele trouxe a graça. E o Senhor Jesus é o que? É o verbo, a palavra. Então, se você recebe a palavra de Deus, você recebe também a graça de Deus. Então não está destituída uma coisa da outra. Se você tem a presença do Senhor, você tem a palavra, você tem a graça. E é essa palavra que vai nos revelando os pensamentos e os caminhos de Deus. Então nós não podemos ser arrogantes. Eu já sei, igual Maria, falou para Maria ou Marta, salvo engano, falou para o Senhor: eu já sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, enfim. Não sejamos arrogantes, irmãos, achando que nós já conhecemos tudo. Nós dependemos muito da palavra de Deus, da graça de Deus, para aí sim ele revelar os seus pensamentos, o seu coração. E veja, a palavra de Deus, ela vem e ela faz o quê? Ela faz aquilo, ela não volta vazia para Deus, ela faz exatamente aquilo que Deus quer que ela faça. O que está ligado também a essa santificação que nós vimos.
E o final, irmãos, de Isaías 55 é o quê? É o reino. Então você vê nos versículos 12 e 13 uma figura do reino, do que vai acontecer no reino milenar, enfim, quando o Senhor voltar. Então a graça e a palavra, elas estão trabalhando para quê? É para o nosso desfrute, porque você percebe lá no começo de Isaías 55, o que ele fala no finalzinho do versículo 2? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então está trabalhando para o nosso desfrute, para nós recebermos o coração de Deus, aquilo que vem, porque a palavra ela sai do coração de Deus, não é? E ela também está trabalhando para nos levar para o reino, irmãos, para nos santificar e nos tornar essa igreja gloriosa. Então veja quanta riqueza o Senhor tem nos dado ultimamente. Isso é pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos melhores que ninguém, irmãos. Esse é um sentimento que vem de Satanás. Nós recebemos a palavra do Senhor pela graça, pela misericórdia. E graças ao Senhor, a sua graça e misericórdia, essa palavra tem operado em nós e tem dado fruto. Por causa do tempo, irmãos, eu vou finalizar aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.